Seja muito bem-vinda a mais um vídeo das Cartas de Cristo e hoje nós começamos a carta 3. Essa carta, Jesus traz ainda os seus ensinamentos, traz também alguns fatos que aconteceram sobre a crucificação, o que aconteceu na última ceia, quais foram as atitudes dos discípulos e algumas coisas que aconteceram que provocou a ira dos líderes religiosos judeus daquela época. Jesus reafirma que a missão dele aqui na Terra foi impulsionada apenas pelo amor à humanidade, e que ele queria era revelar a nossa verdade da existência. E qual que é essa verdade da existência? Tudo está ligado, todos os ensinamentos que ele nos passa está ligado à visão dele de que nada aqui na Terra é sólido. Esta visão dele de que tudo aqui é energia, que tudo aqui são partículas. Todos os ensinamentos, todos os milagres que ele fez, tudo isso está ligado a essa verdade da nossa existência, de que nada é sólido e que nós estamos o tempo todo criando essa reorganização das partículas. Tudo aquilo que a gente cria nada mais é do que essa organização das partículas. E aí a gente pode modificar esta organização das partículas e ir criando novas realidades para nós. As pessoas estão criando realidades de sofrimento porque elas estão organizando a sua mente e automaticamente organizando as suas partículas de forma que estão criando essa realidade mísera e de sofrimento. Mas para as pessoas compreenderem isso e compreenderem também os ensinamentos dessas cartas, elas precisam se afastar dos dogmas da igreja, aqueles dogmas sobre a salvação pelo sangue do Cordeiro, entre outros, para poder compreender realmente a verdade que essas cartas nos revelam. Um dogma que nós devemos deixar para trás é de que Deus vai nos salvar. Deus não vai nos salvar. Jesus afirma isto. Deus não pode salvar você. Porque nós estamos aqui criando a nossa realidade a partir do nosso esquema mental. E nós estamos sujeitos, 100% do tempo, à lei de causa e efeito. É uma lei universal, uma lei que está vigorando na nossa vida o tempo inteiro, a cada segundo. E você não pode mudar o efeito sem mudar a causa. Então Deus não vai salvar você dos efeitos se você não mudar a causa. Abrindo parênteses para falar um pouco mais sobre essa lei de causa e efeito, ela significa que tudo que você está vendo acontecer na sua vida é apenas um efeito de alguma causa que aconteceu num outro tempo e espaço, uma causa que você mesmo provocou, uma causa que aconteceu na sua vida. Tudo o que você vê é o efeito. E para você alterar esse efeito, você precisa alterar essa causa. Você precisa compreender essa causa e alterar. As causas, elas vão acontecendo na nossa vida de acordo com os nossos impulsos gêmeos. Os impulsos do ego, que são os impulsos de ligação e rejeição. Nós rejeitamos algumas coisas e desejamos outras, nos ligamos a outras coisas. E esses impulsos vão trazendo para nós todas as causas. Eles vão criando as causas na nossa vida. E toda a nossa vida é criada a partir desses nossos impulsos gêmeos. Nós vamos criando a nossa vida a partir do que eu me ligo e a partir do que eu rejeito. E Deus não pode salvar você a partir dos seus impulsos gêmeos. O que você precisa é reconhecer esses seus impulsos, transcender esses seus impulsos e então se fundir com Deus, com essa mente maior de Deus. Para explicar melhor isto, nós estamos aqui na Terra com uma consciência individualizada.
Nós temos a impressão de que nós estamos separados porque nós estamos vendo tudo a partir de uma visão sólida, material, física. A nossa impressão é de que tudo está separado e, portanto, eu tenho uma consciência individualizada e tenho o ego. E então eu tenho os meus impulsos gêmeos a partir do ego. E para a gente transcender esses nossos impulsos gêmeos, mudando essas causas, nós precisamos transcender essa individualidade da qual nós achamos que existe. E então nos fundir com Deus, ou seja, sair da individualidade, sair da nossa mente pequena, da mente que está criando a realidade, e se fundir com a mente divina, que é a mente maior, para poder vivenciar aquilo que realmente nós viemos vivenciar aqui. E o que essa mente maior, essa mente divina, nos oferece? Nos oferece toda a inspiração, todo o poder, toda a elevação, todo o amor do Pai. Tudo isso são coisas que já estão disponíveis para nós. Mas aí Jesus traz aqui uma analogia, uma parábola, que diz sobre a criança que faz birra em seu quarto por querer um sorvete. Ela está sem o sorvete neste momento, chorando, gritando, dizendo à mãe: eu quero um sorvete, eu quero um sorvete. Mas nesse momento a mãe já está à porta do quarto do filho, com o sorvete nas mãos. E esse menino, gritando, berrando e chorando, não está ouvindo a mãe dizer que o sorvete já está à porta, que basta abrir e pegar o seu sorvete. Assim somos nós aqui, chorando, esperneando, vivendo essas experiências míseras, não nos conectando com essa mente do Pai, não ouvindo o Pai dizer que tudo já está disponível para nós. Nós não ouvimos Deus nos dizer que o sorvete já está ali sendo ofertado para nós. E tudo isso acontece porque o nosso esquema mental já está formado. Nosso esquema mental não nos permite acreditar que o sorvete já está à porta. Mas nessa época em que nós estamos, que é a época em que Cristo voltou aqui novamente através da consciência do que ele chama de canal, para nos dizer essas verdades, ele diz que essa época é perfeita para nós ouvirmos agora essa verdade a respeito do que ele veio fazer aqui na Terra há 2000 anos atrás. Que agora a humanidade está entrando numa nova distribuição de frequência vibratória. A frequência vibratória da Terra está mudando e isso vai fazer com que a gente consiga compreender melhor essas verdades, a verdade da existência, porque até então a maioria das pessoas não estavam preparadas para ouvir isso. E, inclusive, ele diz que, especificamente, nós do Ocidente, nós estamos tentando resolver nossos problemas a partir de velhas soluções. E ele deixa bem claro que nós aqui, do Ocidente, não estamos conseguindo compreender essas leis da existência. Até o momento, nós não conseguimos compreender. E ele veio, através dessa consciência, para nos explicar isso, para trazer essa verdade, principalmente para nós aqui do Ocidente. E mesmo quando Jesus explicava ali para a multidão sobre o esquema mental, como o esquema mental cria nossa realidade, algumas pessoas ainda não compreendiam. Elas ainda questionavam se Deus é amoroso, por que algumas pessoas sofrem. E foi então que Jesus trouxe a explicação sobre as ovelhas e as cabras. Ele disse que Deus é amoroso e que quer cuidar tanto das ovelhas quanto das cabras. Assim como o pastor que cuida daquele rebanho, ele deseja cuidar de ambas. Mas as ovelhas, elas permitem serem cuidadas. As ovelhas, elas compreendem esse cuidado do seu pastor e elas permitem o cuidado. Já as cabras, elas comem tudo o que acham pelo caminho. Elas vão a lugares perigosos. Elas não ouvem quando o pastor chama. E elas ficam fora do alcance. Dessa forma, elas estão fazendo as suas escolhas. As cabras fazem suas escolhas. Elas optam por não receber esse cuidado do pastor.
E assim elas correm mais risco de serem machucadas, de serem mortas. Mas o pastor quer cuidar de ambas. E Deus oferece o cuidado e amor a todas as pessoas. Mas aqueles que estão presos nos seus próprios dogmas, presos no seu próprio esquema mental, não estão disponíveis para receber esse cuidado de Deus. Muitas pessoas, elas estão comendo alimentos prejudiciais, ouvindo conteúdos prejudiciais, se conectando com coisas que são prejudiciais, estão se maltratando devido ao seu esquema mental, devido aos seus impulsos da ligação e da rejeição. E assim, elas estão criando a sua realidade, elas estão criando o seu formato de organização das partículas. E para exemplificar ainda mais sobre essa organização das partículas energéticas, Jesus conta sobre como se deu a distribuição dos pães, a multiplicação dos pães e peixes naquela passagem que nós conhecemos. E nós vamos ver sobre isso no nosso próximo vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrita e deixar o seu like. Gratidão, nos vemos no próximo vídeo.